Graça e Quem paz, boa fez? noite para todo mundo. Paz, boa noite, Alexandre. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Então, tá bom. Irmãos, se vocês não fizerem o exercício da semana, aí a gente vai ter monólogos, vai ser uma aula dedutiva em vez de uma aula indutiva. E eu gostaria que todos participassem, porque as respostas, as perguntas, elas vêm das observações que foram feitas durante a semana. Então, quero incentivar vocês a fazer, pegar aquela apostila, começar a ler e ir fazendo devagarzinho. Boa noite, irmãos, tudo bem? Paz, Valéria, boa noite. Paz, Boa Valéria. noite. Boa noite, irmãs. A paz, Valéria, boa noite. Boa noite. Olha, nós temos 4 páginas de exercícios. A página número 5 é a página que fala sobre a prisão, o julgamento e a crucificação de Jesus nos 4 evangelhos. Depois, a outra página é que vai falar sobre os relatos da ressurreição de Jesus, também comentado pelos 4 evangelistas. A 7ª página é a página da visão panorâmica de Marcos. Essa visão panorâmica é aquela que, do jeito que nós fizemos de 1 João. Vai ter o tema, as divisões de segmento, o nome do autor, o propósito, a data, as palavras-chave e os temas dos capítulos. Depois, nós vamos ter a última página, que é a página número 8, que vai falar sobre o reino de Deus e o reino dos céus. O que os evangelhos vão nos ensinar a respeito do reino de Deus e o reino dos céus. Se você pegar a apostila de Marcos e ler, começar a ler ali, você vai conseguir preencher corretamente estas folhas, fazer exatamente esse exercício. Para quando você chegar aqui na live, participar, e assim você vai ficando aquecido, aquecida, para continuar. Porque depois, se você não faz, você não participa, você fica sem graça de participar, você acha que você está gastando seu tempo e, às vezes, acha que não está nem aprendendo. Então, como nós somos uma classe de estudo bíblico, é muito importante que todos procurem fazer o exercício. Nós não reprovamos, mas nós somos aprovados por Deus. O nosso certificado é diferente. Nós seremos aprovados por Deus. Como obreiros que não têm do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E Marcos é um livro muito rico. Eu já li a Bíblia várias vezes, mas várias mesmo. O ano passado eu fiz a leitura da Bíblia toda novamente. E eu vou dizer para vocês que eu estou aprendendo.
muito com Marcos, estudando indutivamente o seu evangelho. Então, convido vocês a fazerem também o mesmo para se motivarem, para não desistirem, e ver o quanto você vai ter a sua fé acrescida. Esses dias até consegui orar diferente, porque nós conhecemos um Cristo que ele é cheio de ação e pronto para curar, libertar o cativo Marquinhos, e o outro. Sim, Mateus. é, é porque os cachorros, desculpa, gente. Não entendi. É, eu comecei a falar e os cachorros latiram, viu? Só uma pergunta. É porque eu acho que eu estou me confundindo com o material. Tem um material no Google Classroom sobre o que é a tradução do Evangelho de Marcos. Só que eu não achei os exercícios. Ah, tá. Você pegou foi o texto e não a apostila. Sim, a apostila está disponível no Google Classroom também? Tá lá. Teve alguns irmãos que não conseguiram e eu enviei pelo privado, pelo WhatsApp. Eu posso enviar para você. Tá bom, porque eu procurei, já olhei todos os links do Google Classroom, só que não achei de jeito nenhum. Se a irmã puder me enviar no WhatsApp. Tá bom. Eu vou dar mais uma olhada lá, mas eu vou enviar para você sim. Alguém está com essa dificuldade também, do Mateus? Alguém mais? Não? Então tá bom. Martinha, eu tenho uma dúvida. Fala, Valéria. Eu não sei se eu fiz certo o exercício. Por exemplo, nos relatos da ressurreição de Jesus, quando tem os 4 evangelhos aqui, eu abri os 4 evangelhos e peguei uma porção dos 4, que cada um falava sobre a ressurreição de Jesus, as aparições, mas eu tive a impressão que você comentou que era só no Evangelho de Marcos, então agora eu já fiquei na dúvida se eu fiz certo o exercício. Não, eu acho que eu disse o seguinte: como nós estamos estudando Marcos, eu começo pelo Evangelho de Marcos, Ah, tá. até porque Mas ele então é a era para fonte. era para cruzar mesmo as informações, então. Isso, até Ah, porque tá. alguns dão mais detalhes do que outros, né? Então Tem tá certo. evangelistas que deram mais detalhes do que os outros. Não, tudo bem, Então, então. Agora entendi. todo o meu exercício eu comecei por Marcos e depois fui para Mateus, Lucas e João. Tá. Fiz nessa sequência, tá? No caso da divisão de segmentos aqui, eu comecei a fazer a divisão do capítulo 1. Eu não fiz dos 16 capítulos, mas eu fiz do capítulo 1. Você quer que faça dos 16 capítulos? O exercício eu fiz de todos eles, porém, usando apenas os assuntos principais, os temas principais. Não dividir tão pequenininho, do milagre, da cura, do expelir demônios.
Então, é porque eu Eu estava peguei, justamente fazendo isso, eu estava dividindo por temas, cada tema num segmento. E aí eu vi que isso não daria nem para escrever nessa parte da apostila que está separada aqui. Então, eu comecei a fazer e riscar no próprio texto, fazer a divisão no próprio texto. Mas daí eu e fiquei em dúvida se era para fazer dos 16 capítulos dessa forma ou não, ou se era assim, só para, sei lá, citar como exemplo o primeiro capítulo, não sei, alguma coisa assim. eu usei uma sentença curtinha, 3 palavras, 4 no máximo, mas usando os temas principais de cada segmento, entendeu? Acho que não. Dá um exemplo para mim, por exemplo, no capítulo 1, o que que você colocou? Vou pegar aqui. Capítulo 1. De 1 a 13, eu pus começo das boas novas. Tá. É, o Então, Evangelho, né? É o deixa eu ver. princípio do Evangelho, né? Aí o Evangelho eu coloquei boas novas, palavra boas novas. Do 1 Então, ao porque eu 13. coloquei assim, de um. Do 14, aí olha, do 14 até o 8:30, eu coloquei o ministério de Jesus. Eu fiz diferente, então, porque eu coloquei assim, eu passei um traço nos próprios versículos. Então, do 1, por exemplo, até o 11º, eu julguei que foi um determinado tema. Eu não coloquei nenhum nome, eu coloquei só, fiz a separação. Depois, 12 e 13, eu já achei que foi um outro tema. Então, eu fui fazendo assim por segmento mesmo, só que eu não coloquei nome. Eu só risquei no texto segmentos diferentes. Mas aí eu não fiz, eu não coloquei nome, na verdade, eu só fiz a separação. Então, é porque eu achei que colocar nome, quando foi em João, eu coloquei os nomes, eu cheguei a colocar de tanto a tanto versículo, tal segmento tal, fui colocando assim. Aqui eu achei que não ia nem caber, por exemplo, no 1, porque cada tema aqui, esses temas que você coloca aqui, tema dos capítulos, são dos 16 capítulos da apostila de Marcos, né? Isso. Então, aí dentro do capítulo 1, por exemplo, eu falei, não vou ter nem espaço para colocar todos os segmentos que eu identificar aqui. Então, eu fiquei bastante na dúvida se era isso mesmo. Ó, ali onde está escrito temas dos capítulos, eu escrevi assim, ó, eu dei o título já do capítulo. Sim, então eu Eu fiz isso também. coloquei, aí eu coloquei o ministério de Jesus. Na divisão de segmento do capítulo do capítulo 1, do verso 1 ao 13, eu escrevi começo das boas novas. Do 14 até o 8:30, eu escrevi o ministério de Jesus. Do 8:31 ao 13:37, eu escrevi o caminho para a cruz, que Então, mas aí seria você espremeu tudo ali naquele pedacinho da apostila para escrever isso? Você fez assim? Você espremeu tudo ali? aqui, Porque eu ó. usei a apostila mesmo, você fez no caderno. Aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Não, eu não estou Vê enxergando. se dá para vocês verem. Tá aqui, ó. Deu para ver? Não, não ficou muito claro, não. Mas tudo bem, você fez então na própria apostila. É aqui, ó. Vê se dá agora, ó. Essa parte aqui de cima, ó. Divisão de segmento. Divisão de segmento. Então, mas não tá, não, eu não estou conseguindo identificar as palavras, essas coisas, mas não tem problema.
Só queria entender, então, como é que era exatamente para fazer. Mas tudo bem, eu só fiz a divisão, não coloquei nomes, mas fiz a divisão. Mas é isso, então. Obrigada por enquanto. Não está errado. Mesmo que você tiver colocado para cada milagre, para cada cura, uma divisão ali, um traço, você pode escrever na lateral mesmo, ali na linha que sobra, você pode escrever milagre, ou então você escreve o nome do milagre, o cego, milagre, o cego, visão para o cego, o paralítico limpo, assim. Ok, Entendeu? perfeito. Não Ok, está errado. obrigada, Martinha. Não está errado. Não por isso, Valéria, as ordens, tá? Para todos vocês. Então, tá bom. Há mais alguma dúvida? Vamos aproveitar para tirar as dúvidas, se houver. Alexandre, tá tudo certo? Sim. Mãos Karina, tá tudo certo? Então, tá bom. Vou acreditar vou entender que o silêncio é porque está certo, tá bom? Viu, Martinha? Sim. Assim, eu fiz assim, com relação a alguns capítulos, de acordo com o Evangelho de Marcos, assim, que eu ressaltei detalhes, né? De Marcos, do capítulo 1 ao 5, então, a busca dos súditos para o seu reino, né? Para o reino de Jesus. Marcos, de 6 a 10, conquistando o reino pelo seu poder. Então, Jesus conquistando o reino pelo seu poder. De 11 a 16, reivindicando o seu direito, né? E também fiz alguns pontos salientes em Marcos, né? Que foi o seu batismo, né? A cura do filho de Jairo, da filha de Jairo, Jesus acalma a tempestade, o cego de Jericó e a crucificação, né? Então, ressaltei como pontos salientes. E depois, Marcos, no capítulo 14, de 1 a 2, a trama para matar a Jesus. Certo. Irmãos, quanto mais... Corse Marcos é um livro grande, né? Extenso, tem 16 capítulos. Embora seja o menor, é muito extenso. Isso, ele é um evangelho, né? Então, ele tem bastante detalhe, ele é rico. Então, ele é um livro extenso. Mas, quanto mais você lê, como que a gente consegue tirar isso? Porque a gente já leu bastante. Então, a nossa mente, ela vai se adaptando à leitura, ela também vai criando. A mente da gente, ela é poderosíssima. Lembra que você é imagem de Deus. Deus criou a gente à sua imagem. Então, hoje nós estamos regenerados em Cristo Jesus. Então, a nossa capacidade mental, ela é fantástica, ela é fabulosa. E nós precisamos aprender a explorar essa capacidade. Como? Exercitando. Lendo. E aí a mente da gente, eu estava conversando com a Cris, a mente da gente vai criando, Deus vai colocando ideias ali dentro. É Deus, é o Espírito, porque a Bíblia, a gente olhando assim para qualquer pessoa, é um monte de palavras escritas ali, um livro histórico. Mas não, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. O Espírito da verdade está aqui.
Só que para muitas pessoas está encoberto, mas para nós está revelado. Então, pede para o Espírito Santo, Senhor, tu que és o espírito da letra, me mostra o que tu queres dizer. Revela para mim o que o Senhor quis dizer. E você vai ver o texto saltar na sua frente. Fica assim como um farol. E eu estou assim, maravilhada. Tem sido assim, uma experiência muito grande. Para mim, tem sido muito rico. Eu tenho estudado todos os dias para estar aqui com vocês. E quem me acompanha sabe que eu estudo bastante mesmo. Tem dia que eu passo o dia inteiro aqui nessa escrivaninha. Eu paro para fazer o almoço, descanso um pouquinho, um pouco, depois volto aqui. Quando é lá para 9h30, eu estou parando para ir descansando e deitar para dormir. Essa é a minha rotina. Quando preciso ir na cidade fazer minhas coisas, eu faço. Mas eu tenho me preparado bastante para estar aqui com vocês. E tem sido, assim, muito bom. O Espírito tem ministrado muito na minha vida. Quer ver como que ele terminou? Olha a frase que ele me deu para terminar o encontro de hoje. Ele me deu a seguinte frase. Nós íamos fechar com a crucificação, olhando para Jesus como a propiciação pelos nossos pecados. Porque a cruz é a propiciação na pessoa de Jesus. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Aí, Hebreus 10, 8-10 diz, aí a oferta de Jesus foi feita só uma vez, para todo sempre. Agora, olha a frase que Deus me deu. E assim os sacrifícios cessaram, porque Jesus cumpriu a lei. Olha que lindo! Foi assim, sabe? Foi assim, eu me emocionei. E aí você olha muitas pessoas andando de joelho, pessoas pagando penitências, e não precisa mais, porque o sacrifício de Jesus fez com que todos os outros sacrifícios cessassem. E nós estamos em paz com Deus. Gente, foi assim, foi maravilhoso, foi muito, muito maravilhoso. Eu estou, assim, se nós estivéssemos começando agora, eu ia pedir para a gente se estender, porque a minha intenção é que a gente comece a live com a matéria da semana e termine a live terminando a matéria, concluindo a matéria. Eu não gostaria que ficasse picado, porque picado se estende e também perde o raciocínio. Aí a gente vai voltar no mesmo tema na semana que vem. Aí a gente perde o raciocínio. E além de demorar, porque esse estudo que de Marcos, a previsão dele para nós fazermos é no máximo 15 semanas. Cada livro da Bíblia, a gente estuda de 13 a 15 semanas. Mas, assim, na sequência, cada semana a gente vai tratando um tópico
do livro. Quem viu a palestra da semana passada, lendo e interpretando Marcos, eu comecei ali, Deus colocou no meu coração para começar ali o início, falando do início do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, trazendo essa revelação para o mundo de quem Jesus é e mostrando o cumprimento da profecia de Isaías. Porque Marcos, como muitos cidadãos daquela época, ele reconheceu que Jesus era o Cristo, o Messias esperado. Então foi ali assim muito bom. Não sei quem está comigo, quem está estudando desde da psicologia da personalidade, deve ter percebido que ali eu estava muito livre, estava um momento muito eu e Deus, estava passando para vocês realmente a experiência. E nessa semana, Deus tem colocado no meu coração, lendo e interpretando Marcos, mas olhando para a crucificação, porque a crucificação foi através dela que os meus pecados, que os nossos pecados foram expiados, foram perdoados. E não apenas perdoados, mas foi também removido. Porque no ato lá do sacerdote, na época do tabernáculo, o sacrifício para o pecado tinha 2 bodes. O que era do sacrifício, que ia ser imolado, que é o da propiciação. Jogava sorte sobre eles, e o outro bode, ele era solto no deserto. E esse bode, ele simbolizava que os pecados estavam sendo levados, os pecados da nação estavam sendo levados. Então, além de perdoados, eles também são removidos. Então, irmãos, é uma coisa muito linda o Evangelho de Jesus. E é mais do que linda, é verdade. E é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Seja o mais terrível dos pecadores, dos criminosos, Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Como foi daquele homem, daquele malfeitor lá na cruz. Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, irmãos, se anime, não pare, não desista. Depois, quem não tem a apostila, que não está conseguindo fazer porque está faltando material, eu peço perdão, mas vai lá no meu privado e fala: Martinha, eu preciso da apostila. E eu vou enviar para você o link para você poder imprimir. Tá bom? Viu, Martinha? Essa última aula também que nós tivemos na live foi muito interessante, porque o Isaías 40 me fez relembrar muitas coisas que em 2018, na igreja, nós fizemos um acampamento e o tema foi A Voz que Clama no Deserto. E passou um filme assim na minha cabeça, né? Conforme a sua narrativa, né? Aquele momento de João o Batista, né? Anunciando ali o Messias. Nossa, isso é tremendo, porque
Até foi nesse final de semana que eu estava justamente, mediante todos esses estudos que a gente está fazendo em cima do Evangelho de Marcos, né, e os outros evangelhos também, que, lógico, eles têm alguma ligação, né, então é muito interessante porque eu estava conversando com ela justamente sobre a cruz, a crucificação, o significado tão forte que tem isso em nossas vidas, né? E, tanto é que eu ia conversando com ela, eu me emocionava, porque eu falei, não dá para mensurar o sofrimento, né, que Cristo teve naquela cruz, né, por nós. Nós não sentimos nada, nem 1% da dor, né, que foi assim, absorvida por ele, né? Então eu falo, meu Deus, de imaginar isso, eu falo, nossa, eu não sou nada. E realmente eu vivo hoje justamente pela graça e a misericórdia de Jesus Cristo. Então, isso que você abordou sobre a crucificação, nossa, é muitíssimo forte e dá uma tremenda de uma pregação e ensinamento, né? Porque eu acho que é, por isso que a gente tem que até aprender para ter justamente firmado este significado em nossas vidas. A razão do nosso viver e essa passagem que a gente tem pela terra aqui, que é o aprendizado. Porque a eternidade, sim, é que nós vamos viver na glória que justamente Jesus vai nos proporcionar, né? Então, nossa, tremendo e realmente me fez passar todo esse filme na minha cabeça, né? De coisas que a gente ouve, mas é tão bacana, né? E você falar, eu reli a Bíblia novamente. E é justamente isso, porque a cada vez que a gente volta a ler a Bíblia, a gente vai descobrindo significados muito diferentes e é como se fosse um amadurecimento, né? Então a gente vai descobrindo tantas coisas e hoje assim quando eu ouço, né, os ensinamentos tal, então a gente vai ligando tantas coisas vão ficando muito mais claras, né? E e essa maneira, né, essa forma indutiva, o preceito sobre preceito, ele facilita muito os estudos, muito, né? Verdade. Então a gente realmente tem que exercitar isso, porque, nossa, só acrescenta para a gente. Então, eu estou pensando aqui, qual que seria a melhor forma? Porque a gente, assim, a gente tem um método, um modelo a seguir, que é o que a gente aprendeu. Mas como nós estamos vivendo esse tempo, que está tudo pelo remoto, pelas lives, e o nosso interesse é que ninguém, como Jesus, né? Ninguém se perca. Igual eu estou olhando ali. Na semana passada nós tínhamos várias pessoas e hoje elas já não estão mais ali. Por que será, né? Os judeus dizem que o problema é do rabino. O problema está com o rabino. E aí eu fico trazendo essa culpa para mim. Mas eu queria que vocês me ajudassem, eu quero que vocês me ajudassem. Esse método que nós estamos fazendo, você consegue acompanhar? Ou o método que a gente fazia? Colocava a primeira matéria no YouTube, vocês ouviam,
E aqui a gente discutia. Ou é melhor fazer o exercício e vir para a live para a gente trocar, compartilhar as experiências da semana, através das perguntas que a gente criou, né, no texto, foram tiradas do texto, e aí aqui a gente compartilharia, trocaria as experiências. Qual que vocês se sentem mais confortáveis? Eu estou perguntando, mas aí vocês respondem para mim lá no privado, porque eu vou fazer uma avaliação para a gente ver como que vai fazer, como nós vamos fazer, prosseguir, para não perder mais pessoas. Vamos continuar. Pelo menos manter o número, vocês todos. A importância não é o número. A importância é que quanto mais pessoas conheçam a verdade, quanto mais pessoas têm experiência com a verdade. Eu sempre cantei um hino, desde a minha infância. Ah, se eu tivesse 1000 vozes, para o Brasil encher, com esta mensagem bendita, que singular prazer. Então, eu queria ter 1000 vozes, para que em 1000 lugares diferentes pudesse levar essa mensagem. Para que muitas e muitas pessoas possam ser resgatadas, serem salvas. E as que são salvas terem experiência cada vez mais com o seu Salvador e com a verdade. Então, isso que é o meu objetivo, entendeu? E para isso eu quero saber de vocês, de cada um, por favor, não vão embora, não saia, não desligue seu celular, antes de passar lá na minha janelinha do WhatsApp e falar para mim, Martinha, eu acho que eu fico mais à vontade quando eu ouvia a lição pelo canal YouTube, fazia a minha parte, trabalhava, e depois é que você passava para a gente, e a gente compartilhava. Ou esse método que eu quis introduzir. Nós fazemos a lição durante a semana e viemos aqui na live para compartilhar as nossas experiências. Tá bom? Cada um veja, olha, seja sincero com você. E aí eu vou dizer assim, ó, nós vamos ver o maior número de pessoas que votar para um ou para outro, nós vamos seguir essa orientação. Mas se você, por exemplo, se não for escolhido a sua opção, não desista. Se una ao grupo, se esforce, faça a sua parte e nós vamos amadurecer muito mais mesmo. Você vai ver, quando você terminar, você já não será mais a mesma pessoa, o mesmo crente. Você será um cristão genuíno, uma cristã genuína. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa, não só para a salvação, mas também para transformação. Tá bom? Eu vou fazer ou por aqui, pela live, ou no canal do YouTube, nós vamos iniciar esse encontro, mostrando quais são os objetivos desta semana, a importância de conhecer os fatos, e também nós vamos ver as profecias. Eu peguei 5 profetas que profetizaram
o nascimento de Jesus até a sua morte. E a gente sabe, quem conhece estatística, quem sabe da lei da probabilidade, sabe que para se acertar uma profecia, né? Como na loteria, seja ela esportiva, aqui na cena, acertar são milhares e milhões de possibilidades para acertar um. E a gente viu pelas Escrituras que todas as profecias a respeito do Messias, a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todas elas foram cumpridas. Todos os requisitos de Deus para o Salvador, Jesus preencheu. Às vezes eu ficava ouvindo, né, ou lendo mesmo as Escrituras, Jesus vai lá, é julgado, o sumo sacerdote julga Jesus, e aí ele vai lá e leva Jesus para ser julgado pelo Pôncio Pilatos. Aí depois volta lá. Aí eu ficava assim, nossa, coitado de Jesus, né? Além de maltratado, tinha que ser levado para lá, levado para cá, levado para lá. Aí quando você estuda, você vê quando o cordeiro era levado para ser sacrificado, quando ele era levado ao sacerdote, ele precisava preencher todos os requisitos que a lei havia determinado. Ele tinha que ser de 3 anos, tinha que ser puro, tinha que ser sem mancha, sem nenhum defeito. E ele era ali examinado, e se ele não fosse aprovado, ele era rejeitado. E Jesus Cristo, ali naquele momento, João disse na sua apresentação: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois Jesus Cristo foi severamente examinado pela lei e pelo sacerdote. E ele preencheu o requisito para ser imolado naquela cruz. Por mim e por você. E como João disse, pelo mundo inteiro. Então, irmãos, nós vamos orar, nós vamos encerrar a live de hoje. Para mim foi produtiva, porque eu via as dificuldades de vocês. E vamos nos preparar. Eu estou aqui com o material todo pronto para a gente passar. Desde ontem ele estava concluído. Mas eu quero passar na íntegra para vocês. Porque vocês merecem o melhor de mim. Não esqueçam de marcar sua presença lá na Classroom. E quem não tem apostila, diga para mim que não tem, que eu vou passar para você o link para você tirar a cópia. E na próxima semana vamos vir mais preparados para a gente. Eu já vou fazer assim. Nós já vamos chegar, vamos ter a saudação, nós vamos orar e eu já vou entrar fazendo uma pergunta. Ou iniciando a live direto. Ou então do modelo antigo. Eu coloco lá no YouTube e vocês pegam lá e a gente depois conversa aqui. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa?
do seu encontro com Deus semanal? Não? Eu queria perguntar, Martinha, é uma coisa que eu observei no Evangelho de Marcos, ele fala muito dos endemoniados, ele fala que expulsou demônios, e o tempo inteiro ele faz essa colocação, né? Jesus fala que alguns demônios precisam de jejum e oração. Então, assim, me parece, pelo que eu entendi, que muitas pessoas tinham esses demônios, porque não se falam em doenças ali, parece que eram demônios mesmo. Então, hoje, trazendo isso para a nossa vida de hoje, mudou alguma coisa? Essas doenças todas que nós temos aí são demônios ou são o que são, na verdade? Porque parece que hoje não se fala mais nisso, né? Em demônios, falam-se em doenças. Qual é a sua opinião sobre isso? Partindo do princípio que Jesus disse que Satanás veio roubar, matar e destruir, eu acredito que muitas das enfermidades elas são realmente causadas por opressão e não por endemoniamento. Porque a gente precisa entender, uma coisa é a pessoa estar oprimida, porque a opressão é uma pressão de fora para dentro. Eu sofro isso, essa pressão. E muitas pessoas ficam enfermas. Mas nós não podemos dizer que tudo é demônio, também não. Nós não podemos colocar toda a culpa nele. Porque muitas doenças também são psicossomáticas. Elas são criadas pela mente do homem. Então, e aí lá atrás, quando a gente lê todas essas experiências com expulsão de demônios e tal, então, assim, ele está se referindo a demônios mesmo lá atrás, ou ele estaria se referindo a algumas doenças também? Então, eu acho que ficou bem claro, quando foi demônios, ele falou, sai dele. Quando foi uma cura sem ser demônio, ele disse, a tua fé te salvou. Então, eu fiz um levantamento de quantas vezes isso aconteceu no Evangelho de Marcos, isso me chamou bastante atenção, porque foram muitas vezes, né? Tem aquele dos porcos, teve aquele... Nossa, mas foram muitos, eu fiz um levantamento e daí isso me chamou muito a atenção, porque eu fiquei pensando, eu falei, ele não se direcionou como se fossem doenças, e sim como expulsão de demônios mesmo. Então, e fazendo uma comparação com hoje em dia, que a gente não vê mais isso, não vê pessoas expulsando demônios, a gente vê pessoas falando de doenças, mas não de expulsão de demônios. Então, eu fiquei tentando entender o que mudou, né? Será que nós trouxemos um vocabulário diferente para uma coisa que já existia, né, há muito tempo, que no caso seriam essas possessões demoníacas, ou, na verdade, naquela época, Jesus tratou como demônios e, na verdade, seriam doenças, não sei. Então, eu fiquei um pouquinho na dúvida, porque hoje mudou bastante, né? A terminologia não é mais essa, a gente não usa mais esse tipo de coisa, como a gente vê na Bíblia, né? Então, eu fiquei na dúvida. Eu acredito também que nós não temos... nós estamos entrando no terceiro milênio da era cristã. Então, nós ficamos muito afastados da origem. Nós estamos muito afastados.
E muitas coisas se perderam. E tem pessoas que têm até medo de dizer que ainda é possível haver um milagre. Tem gente que a medicina mesmo nunca admite uma cura milagrosa como um milagre. Eles falam, não sei o que aconteceu, igual falaram para o meu cunhado, se o senhor fez uma promessa, vai lá, cumpre a sua promessa, mas eles não falaram que foi um milagre. E o meu cunhado foi curado de um câncer no fígado. E foi curado da noite para o dia. Não foi curado assim, foi tomando, fazendo quimioterapia, fazendo tratamento, não. Descobriu hoje que ele estava com câncer, marcou a cirurgia para daqui uma semana e o médico chamou a família e disse: nós vamos operar pela ética, porque não tem jeito, porque o câncer está do tamanho de uma pera no fígado. E nós vamos abrir só por ética. E nós não sabemos que vai acontecer, nós não garantimos nada. Aí, a minha irmã, a Maria Esther, talvez ela esteja até aí na live, eu peço até desculpa para ela, por citar o nome dela, foi na casa desse meu cunhado e perguntou para ele: você acredita que Deus pode te curar? Ele falou, sim. Aí ela falou, então eu vou orar para Deus curar você. E ela não repreendeu o demônio, ela repreendeu a enfermidade. E ela disse que sentiu na palma da mão como se tivesse muitos vermes. Ela sentiu aquele movimento ali na mão. Ela ungiu, usou o óleo de unção. E no outro dia, meu cunhado foi para a cirurgia. O médico, ele ficou 5 horas na mesa de cirurgia. O médico, depois de 5 horas, saiu, falou para minha irmã, que estava na porta do centro cirúrgico: o que a senhora está fazendo aí? O que a senhora está esperando? Falou ainda bravo com ela. Eu disse, eu estou esperando notícias do meu marido. Então, nós estamos lá, ficamos 5 horas com a barriga dele aberta e nós não achamos nada. A gente só achou uma tripinha seca. Milagre. Ele não falou que era um milagre. Entendeu? Então, agora, no caso de Jesus, olha só, Jesus é onisciente. A gente vê em Marcos, em algumas situações, ele dizendo até o que a pessoa estava pensando. E vendo que eles pensaram isso, ele fala, por que você está falando isso no seu pensamento? Por que razoais isso? Então, Jesus sabia que era demônio. Então, ele não tinha medo de dizer, sai dele. Vai. Ele não tinha medo de dizer que aquele menino epiléptico, que a gente chama de epilepsia, era endemoniado. Mas eu não tenho coragem de dizer que epilepsia é demônio, não posso dizer isso. Eu não tenho essa certeza. Até porque eu posso criar muita confusão na cabeça das pessoas. Como é o endemoniado? Então, eu acho que foi se perdendo essa intimidade com os milagres, com Cristo. Mas eu acredito que o milagre existe e também acredito que há endemoniamento, porque eu já vi muitas pessoas, Deus já usou até minha vida muitas vezes
para expulsar demônios. Mas como eu soube que era demônios? Eu soube assim, não era doença. Um caso era de bebida. O rapaz entrava na nossa igreja e caía endemoniado. Todas as vezes, fosse no culto da quarta-feira ou no domingo, ele entrava na igreja e já caía ali endemoniado, lá na igreja de Brás Cubas. Aí um dia, nossa igreja estava estudando sobre os milagres de Jesus. Era um culto, era uma série de conferências que o pastor Walter fazia uma vez por ano, nas férias. Tinha aquela série de conferências sobre um certo tema. E naquele ano foi os milagres de Jesus. Aí, no final do culto, eu fui lá e falei para o pastor assim, pastor, já que a gente está estudando sobre os milagres de Jesus, vamos aproveitar que a gente está assim, né? A nossa fé está latente. Vamos ajudar o moço que fica endemoniado? Aí o pastor falou assim, eu acho que nesse caso dele não tem nada, não tem jeito não tem o que fazer não, Martinha. Eu falei, mas como, pastor? O Jesus falava, sai dele e o demônio ia embora. E não voltava mais. Agora a gente manda embora, ele vai embora, e no outro domingo ou no outra quarta-feira o demônio volta. O que está errado? Tem alguma coisa errada. Aí eu pensei, falei assim, fiquei quieta, não fiquei discutindo ali. Aí eu conversei com uma irmã, falei, irmã, vamos lá na casa desse moço? Ela falou, vamos. Aí eu marquei, olha a hora que eu marquei, 6 horas da manhã. Falei, vamos antes dele sair, porque ele saía para beber. Falei, vamos antes dele sair. Aí ele foi. Aí nós chegamos lá, ele já estava bêbado. Aí eu falei, posso entrar? Aí ele, não pode entrar. Falei, não, deixa eu entrar. Não, eu não tenho mais jeito. Nem Deus pode fazer nada. Não, deixa eu entrar, vamos conversar, deixa eu orar por você. Ah, então tá, entra. Aí nós entramos, eu e a irmã. Aí eu falei, então tá bom. Você disse que não tem jeito, mas tem jeito sim. Não existe impossível para Deus. Deus pode todas as coisas. E eu quero orar por você. Posso orar por você? Pode. Aí eu falei, então vem cá. Aí demos as mãos. Quando nós demos as mãos, só de encostar a mão, ele ficou endemoniado. Então eu sabia que era demônio. Entendeu? Ele ficou ali, caiu, ficou fazendo esses negócios assim esquisitos. Aí eu peguei e falei assim, era a irmã Gabriela, eu falei, irmã Gabriela, vamos fazer o seguinte, vamos cantar? Porque eu nunca tinha tido experiência de expulsar demônio. Falei, vamos cantar, porque a gente não fala que Deus habita no meio dos louvores? Então, vamos cantar? Aí nós começamos a cantar. Quando nós começamos a cantar, ele sentou, ficou em pé, segurou na nossa mão. E o espírito não estava mais ali. Mas o espírito voltou. Até que um dia, aí eu falei, vamos estudar a Bíblia? Falei para ele, vamos estudar a Bíblia? Porque eu também não sabia o que fazer. Vamos. Aí ele falou, vamos. Eu falei, então tá bom, nós vamos começar amanhã. A gente vai vir cedinho. Dá para vir, irmã Gabriela? Dá. Vamos vir cedinho. Aí comecei a estudar a Bíblia com ele. Aí um dia, já tinha uns 2 dias lá, 3 dias, não lembro, que eu pus a mão em cima da mesa, assim, para a gente orar. Quando ele pôs a mão na minha mão, ele ficou endemoniado de novo.
Aí o demônio falou assim: eu odeio você. Eu falei: não faz mal, não. Eu não quero a sua amizade mesmo. Mas você vai sair dele agora, em nome de Jesus. Irmãos, aquele bicho saiu. Aquele menino ficou, parecia que ia morrer depois. Ele ficou todo fraco, todo molenga, vermelho, igual um pimentão. Eu até lembrei desse garoto aí que falou que o espírito convulsionou e saiu gritando. Eu te odeio! Eu falei: tem problema, pode odiar, mas você vai embora agora. Não vai voltar mais. Olha, irmãos, esse moço está liberto do álcool até hoje. Para a glória de Deus. Então, eu sabia que era demônio, porque ele se manifestou. Mas eu não posso falar que uma pessoa com uma dor de cabeça seja demônio, ou uma úlcera no estômago. Não posso. Um câncer, não posso falar isso. Eu posso investigar se ela tem um problema de falta de perdão, de ausência de perdão, porque o próprio Jesus diz lá em Mateus 18 que se nós não perdoarmos, nós ficamos presos. Nós somos presos em uma cela ali que é aberta de dentro para fora, e é o perdão que abre. E eu já ouvi, teve gente que eu falei isso para ela, eu falei: você precisa perdoar seu pai, você precisa perdoar seu marido. Eu prefiro morrer do que perdoar. Então eu falei: então não posso nem orar por você, porque sem perdão não tem milagre. Só tem milagre com perdão. O perdão já é um milagre. Aí falei: ó, eu trabalho ali naquela igreja. Se você um dia perdoar seu pai, seu marido, vai lá que a gente ora e você entrega a sua vida para Jesus. Então, eu não vou dizer que todas as enfermidades são demônios. Tem casos que sim, até de famílias, né, de pessoas que vêm de herança, são os pais, os avós foram pais de santo, esses negócios assim, e quando saem, o inimigo vem e coloca, assim, enfermidades nelas. Mas eu não sei definir na hora. Eu vou fazendo uma investigação. Tem doença que cura, mas também Deus, ele é soberano. Nem todas as doenças são para cura, vai curar, nem todas. A gente, quando lê Paulo, quando a gente lê a carta do apóstolo Paulo, a segunda carta de Timóteo, ele deixou Onesíforo doente, Epafrodito, melhor dizendo. Ele deixou eles doentes lá. E Paulo, a gente sabe que ele tinha o dom de curar. Mas nem todas as enfermidades são curadas. Nem todas. Até mesmo Jesus, né, Marcos ali fala que ele não pôde fazer senão alguns milagres na cidade dele, porque também existe a questão da incredulidade, né? É bem delicado essa área, muito delicado. Martinha, até para só ilustrar um pouco mais e enaltecer o que você falou, e até pelo questionamento da Valéria, agora nesse sábado assisti um filme, quer dizer, eu revi novamente um filme chamado Milagres no Paraíso. E fala muito disso, né, de uma questão de uma doença que uma criança tem. Os pais são evangélicos, são cristãos, né? E até a mãe, no processo do tratamento, onde ela
ela disse que ela perdeu a fé, ela não tem mais fé. E daí a forma como acontece o milagre, todos os acontecimentos, e depois até há pessoas que questionam esse milagre, realmente. E então é um filme muito interessante que passa tudo isso e a cura que acontece por meio de um milagre. E uma outra coisa com relação a demônios, né, e endemoniados, isso que você relatou é fato, né? Eu também li um livro há um pouco tempo atrás aí chamado Este Mundo Tenebroso. É muito interessante o domínio dos demônios em uma cidade. E passa toda a ação de um pastor que justamente orava e começou a ter grupos de oração para combater todo esse mal. Então é muito interessante a ação dos anjos, né? E a ação das pessoas, desses homens de Deus, né? Que passa muito isso. E esse caso que você relatou, inclusive dessa pessoa que bebia e tudo mais, tem casos bem parecidos relatados no livro, que falam exatamente como você estava falando. E agora, você dizer, né, que não tinha a experiência, mas relembrando aulas suas lá atrás, começou ano passado, quando você falou da estar revestido da armadura de Deus. E é isso que você tem. Então você é revestida com a armadura de Deus. É onde te dá autoridade sobre as ações demoníacas, né? Então, isso é muito interessante. É uma experiência fantástica isso, né? Que prova justamente o poder de Deus e a sua intimidade justamente com Deus, né? Primeiro porque você não abandonou o irmão. Já começa por aí. E segundo, que você usou da autoridade que Deus lhe concedeu para justamente interceder naquela hora. Então, isso são fatos reais e é isso que a gente tem que entender, né? Então, é muito interessante a colocação da Valéria, né? Esse questionamento que justamente nos leva justamente a buscar entender mais a palavra e aquele momento que o evangelho que mais cita justamente sobre demônios e tudo mais é justamente no de Marcos, né? Então é muito interessante isso, como faz bem o estudo para poder até interpretar e concluir certas situações e discutir sobre isso, que é muito interessante para o nosso dia a dia atual. Por isso que nós devemos estar preparados, não se preparando, não, preparados. E é isso. Muito legal, viu, Valéria? Gostei daí do seu questionamento e mais ainda das respostas, viu? Porque tudo tem fundamento, tudo. Até porque, Muito Alexandre, interessante. eu trabalho no ambulatório de saúde mental, então eu lido com esses casos o tempo inteiro. Então, muitos casos ali eu observo que não são doenças, mas eu não tenho como, ali naquele ambiente, entrar por esse caminho de expulsar demônios, esse tipo de coisa. Mas eu vejo isso constantemente, então está muito mais presente do que a gente imagina. Então, isso me remeteu à questão do que Jesus fez lá atrás. Então, lá estava muito característico isso, o tempo inteiro ele fazendo isso. E hoje a gente dá essa camuflagem de doenças, mas eu observo lá que tem muitos casos, mas muitos casos mesmo. Só o fato hoje em dia da gente estar vivendo com essa geração se automutilando, se cortando, tentando suicídio,
Isso não cabe dentro de uma pessoa com saúde mental. Isso só pode vir do demônio mesmo, não é uma coisa que a gente olha isso e fala, não, isso é só uma tendência, modinha. Isso é algo muito mais profundo, é espiritual mesmo. Mas, enfim, gente, eu acabei estendendo um pouco a minha pergunta, me perdoem, mas, Não, foi assim, ótimo, foi ótimo. muito obrigada aí pelos comentários, explicações. Valeu, gente. Obrigada mesmo, viu? Eu queria dar uma palavrinha, a gente está falando. Existem várias, são 4, né? Na verdade são 4 formas de se endemoniamento, né? De ver isso, em questão das doenças. Existe a doença que é espiritual, que é causada por um demônio, né? O demônio vai e coloca essa enfermidade na pessoa, né? Até falando do meu cunhado, na época, eu estava fazendo libertação de um rapaz e ele estava possuído por uma legião. E ali aquele demônio, ele falou para mim que tinha colocado uma enfermidade para a morte no meu cunhado. E eu perguntei para ele qual cunhado, e ele disse aquele que residia na mesma cidade que eu. E eu fui lá no outro dia e ele estava com aquela enfermidade. A outra enfermidade é causada pelo, como a Martinha falou, no psicossomático, né? São doenças sentimentais, doenças causadas pela alma, por enfermidades da alma, que causam muitas doenças. Outras são doenças que são causas. Por exemplo, eu quebrei a minha perna e porque eu quebrei a minha perna, eu fiquei com uma lesão no osso, que atingiu a articulação, os nervos e fiquei ali com uma enfermidade na minha perna. Foi uma causa, causada por alguma coisa aquela enfermidade. E a outra é um fato, como o meu problema cardíaco. Eu nasci com esse problema. Ninguém, não foi espiritual, não foi demônio, também não me machuquei e não foi causada pela minha alma, mas pelo nascimento. Eu nasci com um problema. Então, é uma enfermidade de fato. Mas em todas elas, nesses 4 tópicos, Deus opera o milagre. Tanto da libertação, como na cura da alma, porque a alma ela traz muita enfermidade para o nosso corpo, como Deus também cura os ossos, os ligamentos, os músculos, e como Ele também cura uma enfermidade de nascimento, como foi o meu caso. Ele operou um milagre na minha vida. Então, eu queria deixar essa palavra. Nem tudo é um demônio, mas em tudo ele se aproveita da fragilidade da pessoa para poder estar ali ferindo cada vez mais, entendeu? Mexendo cada vez mais. Tem esse mesmo rapaz que foi curado da enfermidade, na época ele aceitou Jesus, e depois ele voltou às práticas às práticas da idolatria, né? E o que aconteceu? Ele começou a ficar enfermo de novo, mas em outro lugar. Ele começou a ter problema de coluna, ele ficou entravado numa cama que ele não conseguia colocar o pé no chão. Então, aquele demônio lá atrás, que eu expulsei daquele rapaz, e que foi um demônio que falou que colocou nele uma enfermidade, era a legião. Então, era uma legião de demônios.
Então, na época, ele foi expulso, meu cunhado foi curado, mas por voltar às práticas antigas, ele trouxe uma outra enfermidade sobre o corpo dele. Ali a gente fez uma campanha de 15 dias de oração, todos os dias, orando sobre a coluna dele, ele ficou em pé, ficou curado, está andando aí, graças a Deus. Mas lembrando que lá no começo, era uma legião. Então, se ele volta novamente às práticas, se ele não cumpre com a palavra dele, ele abre uma legalidade para que mais um da legião venha sobre ele e traga sobre ele mais uma outra enfermidade. E assim vai, até que ele reconheça que só Jesus Cristo é o Senhor, só Deus é o único Deus, né? E que pode operar esse milagre. E ele reconheça que foi Deus que operou o milagre. Até que ele reconheça, poderá vir outras enfermidades sobre ele. Então, assim, eu queria deixar essa palavra para falar sobre essas 4 formas da enfermidade, que é espiritual, somáticas, de causas causadas por alguma coisa e de fato que são doenças de enfermidade. E em termos, e se a pessoa der legalidade, o demônio vai se aproveitar de tudo isso e fazer a coisa ficar pior ainda. Essa é a palavra que eu queria dar. Obrigada, viu? Deus abençoe. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada, Té. Glória a Deus. Olha que aula maravilhosa que nós tivemos hoje. Que live, hein? Somos privilegiados mesmo. Olha só que momento lindo que Deus nos proporcionou. Amém, amém. Amém. Martinha, eu entrei no final, né? Porque para mim é meio difícil de entrar, porque agora que eu deixei meus pais lá na frente, que eu vim pro meu quarto. Aí eu nossa, foi maravilhoso. Esse finalzinho de aula do que eu estou ouvindo da bastante. Mas assim, eu não sei se está seguindo a aula, mas eu queria pedir para você se eu posso continuar a aula. Quando eu puder estar vindo para cá, participar com vocês. Tá bom, Marinês. Deus te abençoe, tá bom ouvir você. Valéria está aí na sala. Você viu a Valéria? Oi, Marinês, tudo bem? Oi, Valéria. Muito bom, aprendi muito com o que você colocou aí, Valéria. Nossa, foi muito importante. E o que a Esther falou também foi muito importante para mim. Porque eu também tenho problemas, né? Em relação à saúde mental. Você sabe, né? Em relação à saúde mental. Assim, eu não digo que eu sou uma endemoniada, mas eu já vi pessoas no meu meio endemoniadas, né? Nos hospitais, eu tive internada, pessoas assim, é que nem a Vanessa fala, ver lá no trabalho dela. Eles conviviam com pessoas. Assim. E assim, o que vocês falaram aí foi muito importante para mim. Tá bom, obrigada, Marinês, pela sua participação. Eu vou pedir para a irmã Vani encerrar esse momento, essa live, nos elevando em oração a Deus. Pode ser, irmã Vani? Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, Pai de imensa bondade. Pai, Sim, como o Senhor, ó Deus, tem o controle de todas as coisas e muda, Senhor, tudo segundo a tua vontade, segundo o teu querer.
Nós Amém. queremos, Pai, te Obrigada, louvar, te adorar por esses momentos, ó Deus, maravilhosos, quando, ó Deus, nós estivemos aqui recebendo da parte do Senhor ensinamentos, ó Deus, para um viver na prática, porque nós temos vivido, Senhor, com pessoas que estão precisando, Senhor, da nossa ajuda, do nosso socorro. E através dos ensinamentos, ó Deus, nós temos estratégia vinda do Senhor. Que o Senhor nos capacite, ó Deus. Que o Senhor nos faça, ó Deus, soldados valentes. Porque os dias são maus, os dias são difíceis. Mas, ó Deus, o Senhor é o mesmo de ontem, é o de hoje. E continua, ó Deus, operando, ó Deus, no nosso meio. Muito obrigada, Senhor, diante de tanta luta, diante de tantos problemas, nós podemos ver o manifestar da tua glória. Pai, muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor é um Deus de amor e tem cuidado de nós. Abençoa, Senhor, a tua serva Marta, Senhor, nessa aula, que nada venha fazer, ó Deus, ela desanimar, e nem nenhum dos alunos, ó Deus, mas que nós possamos ter foco, e foco em Ti, Senhor, que a nossa vitória é certa, Senhor, quando nós buscamos o Senhor. Nós sabemos que as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas a Tua palavra também diz que nós somos mais do que vencedores. Senhor, que o Senhor esteja nos avivando a cada dia e acendendo a chama, ó Deus, de querer ter relacionamento contigo, intimidade contigo, ó Deus, para vivermos dias de alegria, de poder ser útil aqui nessa terra. Pai, cuida de nós, Senhor, nos renova a cada dia e abençoa, Senhor, a cada aluno em particular, em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada porque vocês vieram.